Bom dia para todos. Eu queria agradecer, bom dia, queria agradecer à comissão organizadora, o Tomás, meu amigo, o Gustavo, o Anacleto. E não é fácil falar depois do Dr. Hélio. A minha aula, o próximo, por favor. Eu vou falar sobre tumor de bexiga não invasivo do músculo, terapia intravesical, quando, qual, por quanto tempo, em especial BCG, mitomicina e gencitabina. Próximo. No tratamento do tumor de bexiga não músculo invasivo, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o risco, né? O risco da doença. O baixo é o tumor diagnosticado pela primeira vez, primário, tumor único, TA de baixo grau. Tá? O intermediário é o TA de baixo grau, recidivante ou múltiplo. Tá? E o alto, risco alto, é qualquer T1, que normalmente é de alto grau, e ou tumor de alto grau, e ou carcinoma in situ. E é justamente nesses dois, intermediário e alto, que está indicada a terapia intravesical. Próximo. E o tratamento padrão, ouro, da terapia intravesical é a imunoterapia com BCG, cuja principal indicação, após a ressecção teoricamente total do tumor, ele serve como adjuvante para tentar evitar a recidiva ou a progressão tumoral desse tumor T1 ou de alto grau. O ideal é que se faça a ressecção completa. Porém, a gente sabe que o BCG também atua na lesão residual, não tão bem como a ressecção transuretral. A exceção é o carcinoma in situ, na qual o diagnóstico é por biópsia e fica a lesão de carcinoma in situ residual e o BCG normalmente trata bem essa lesão. Próximo. Tem que definir se é o momento da terapia intravesical. Trabalhos começaram a mostrar que o tumor invasivo de lâmina própria e, posteriormente, foi incluído também o TA de alto grau. O ideal é que se faça uma nova ressecção 2 a 6 semanas após. Diversos trabalhos, por quê, né? Porque diversos trabalhos começaram a mostrar que quando você faz a nova ressecção, comparativamente os pacientes que não fizeram essa RRTU, esses pacientes que fizeram RRTU têm uma taxa melhor de piora do estadio. Os que não fizeram têm cerca de 21% de possibilidade, até 21% de possibilidade de piorar o estadio, ou seja, não invadir a lâmina própria e na RRTU mostrou que invade a lâmina própria, ou pior, invade o músculo detrusor. E pior ainda é a taxa de tumor residual, que vai de 18% a 52%. O trabalho do Ré mostra de 99%, original, mostra até 78%, alto, né? Você encontrar tumor residual, seja no sítio da ressecção ou em outro local da bexiga. Isso ainda fica mais importante quando você não tem músculo na peça cirúrgica. Você precisa provar que não há invasão do detrusor. E o que se recomenda, a Associação Americana e Europeia recomenda que, mesmo para cirurgiões experientes, você faça, nesse tipo de situação, a RRTU. Próximo. Você pode achar que na sua ressecção você tirou o tumor completamente, quando você tem um diagnóstico T1 ou de alto grau, porém, e que não seria necessário, você faz a indução com BCG e você, na cistoscopia de controle, você poderia resgatar esse tumor residual. Isso é uma visão errada. Esse estudo do Memorial Sloan Kettering, 347 pacientes, mostra, comparando os pacientes que não fizeram RRTU com os que fizeram. Então, os que fizeram RTU têm uma taxa de recorrência em um ano menor, bem menor, 17% contra 61%. E uma taxa de progressão, quando a gente fala progressão, temos que pensar que aumenta a chance de metástase e aumenta a chance de morte pela doença. E essa taxa de progressão em 3 anos foi muito menor nos pacientes que fizeram RRTU, comparativamente com os que não fizeram. E diversos outros trabalhos mostram evidências da diminuição da recorrência e da progressão.
Próximo. E, finalmente, chegamos na terapia intravesical. É uma aplicação semanal, na qual a terapia ela induz a resposta imunológica. Essa é a indução, né? Uma vez por semana, por 6 semanas. E, em 2000, o grupo do SWOG propõe a terapia de manutenção, ou seja, nos primeiros 6 meses, a cada 3 meses, e depois de 6 em 6 meses, até que se completa em 3 anos. Próximo. E por que a terapia de manutenção? Porque você tem uma sobrevida livre de recorrência maior, ou seja, recorre menos nos que fazem terapia de manutenção. Não há prova que os trabalhos não mostram uma melhora na sobrevida global. O grande problema da terapia de manutenção é que há um abandono do tratamento. Inicialmente, apenas 16% dos pacientes completavam o tratamento. Hoje em dia, à medida que o médico vai se conscientizando e vai convencendo mais o paciente, esses índices estão aumentando. Próximo. E aí nós estamos diante de uma falha do BCG. Como defini-la? Nós temos a refratoriedade ao BCG, na qual você tem uma persistência do tumor, após a indução, você tem uma persistência do tumor na cistoscopia de 6 meses, ou uma recorrência. Você faz uma cistoscopia com 3 meses, não tem lesão, mas com 6 meses tem a lesão. Esse é a pior falha, ainda mais se essa recidiva ou persistência for um tumor de alto grau, um tumor T1 ou tumor de alto grau. Temos também a resistência ao BCG, na qual faz a indução com BCG, com 3 meses a cistoscopia ainda tem lesão, você repete a indução e com 6 meses não há mais lesão, ou seja, houve um retardo na resposta. A resposta ocorreu, apenas foi mais retardada. A outra situação é a recidiva. O paciente melhorou, ficou livre aos 6 meses, porém recorreu posteriormente. E temos também a intolerância ao BCG, na qual o paciente teve efeitos adversos, não foi feito o tratamento completo e a doença recidivou. Em relação à reação ao BCG, é importante que você tome alguns cuidados, como, por exemplo, não fazer o BCG em um paciente com hematura, seja hematura macroscópica. Obviamente, infecção urinária também não, porque pode aumentar a absorção de BCG. O importante é você evitar que o BCG caia na circulação e cause efeito adverso. Daí a importância do cateterismo ser o mais atraumático possível. Se houver sangramento nesse procedimento, o BCG não deve ser aplicado. Próximo, por favor. E diante da falha, a Associação Americana e a Associação Europeia, elas são não são muito claras. A europeia é mais clara, na qual ela recomenda que, diante da refratoriedade ao BCG, principalmente, você tendo um tumor de alto grau, tá? Seja sugerido a cistectomia. O problema é que, normalmente, o médico não está convencido que é o momento da cistectomia. Quando você, por exemplo, tem uma recorrência com tumor T1 de alto grau e carcinoma in situ associado, isso após o BCG, fica mais claro você indicar a cistectomia nesse momento. Em outra situação, a gente tende a repetir o tratamento, ainda mais porque o paciente normalmente não aceita a indicação da cistectomia agora, ou não tem condições cirúrgicas. Ou então você está diante de uma recorrência com um tumor de baixo grau, né? E aí você vai, então, vai fazer a nova indução com BCG, e trabalhos mostram que você, mesmo aqui, você tem uma boa resposta. Cerca de 79% dos pacientes respondem a essa segunda indução. O problema é que você tem um índice de progressão em torno de 13%, 15%, o que também é muito perigoso em termos de metástase e morte pela doença, tá? Se o paciente não está na terapia de manutenção, então que ela seja realizada. Próximo. E aí você chegou em situação de outros quimioterápicos intravesicais, na qual a melhor indicação é quando o paciente tem uma intolerância ao BCG e tem recorrência da lesão, tá? E aí, em termos de drogas quimioterápicas, nós temos basicamente as principais mais utilizadas, a mitomicina C e a gemcitabina.
A mitomicina C, ela tem um grande peso molecular e, por isso, ela absorve menos. O problema é que ela dá muita cistite, tá? Cistite química. Não a mitomicina dose única, estou falando da mitomicina uma vez por semana por 6 semanas. Tá? E quando você compara a mitomicina com BCG, apenas 19% dos pacientes não tiveram, nesse trabalho, não tiveram recorrência, é um índice bastante baixo. Para melhorar isso, tem sido proposta a hipertermia com catéter uretral, na qual a temperatura intravesical vai de 40 a 44 graus. Com isso, você aumenta a penetração da mitomicina C no uroepitélio. Próximo. Em relação à gencitabina, ela tem uma resposta inicial boa, assim, diria, né? Para esse tipo de situação. Não tão boa, mas razoável, 50%. Tá? Porém, o problema é que a resposta não é durável. Tá? Mas quando você compara a gencitabina com a mitomicina, a gencitabina se mostra melhor. Ela dá menos cistite e se mostra uma droga que dá menos progressão. Você tem menos progressão tumoral. Tá? E tem sido proposto, inclusive, terapia de manutenção com a gencitabina. Próximo. Em conclusão, realmente o BCG é o tratamento, depois da RTU, é o tratamento Gold Standard, tratamento ouro padrão, mais efetivo no tratamento do câncer vesical não invasivo de músculo. A cistectomia radical é recomendada pela Associação Americana e a Associação Europeia em caso de falha do BCG, quando você está diante de uma recidiva de uma lesão T1 ou de alto grau. Tá? E múltiplos agentes como gencitabina e mitomicina têm sido propostos. Próximo. Rapidamente falando da quimioterapia intravesical pós-operatória, é uma dose única aplicada de preferência nas primeiras 24 horas, desde que não haja perfuração vesical, para não ter absorção, e ela reduz o risco de recorrência de doenças de baixo grau, não reduz o risco de progressão. Essa melhora da recorrência, ela não se mostra em tumores recorrentes ou tumores de alto grau. Por isso que essa quimioterapia intravesical é indicada somente por paciente de baixo risco. E a mitomicina C é o agente mais usado. Quando você está diante de uma citologia negativa, o paciente se apresenta pela primeira vez com uma lesão vesical, e o médico faz a cistoscopia, uma lesão menor que 3 centímetros, em cerca de 90% das vezes é um TA de baixo grau. Tá? O problema é você, aqui no Brasil, previamente ter essa noção e você acaba tendo que pedir a mitomicina C depois da cirurgia, e entra o problema da liberação da dose do quimioterápico ou não. Próximo. Mais uma vez, eu queria agradecer, obrigado pelo convite da comissão organizadora, pelo excelente evento. Um abraço.